Queridos irmãos, acredito que todos os irmãos que estão aqui presentes dominam aquilo que o interesse vosso necessita. E só para vos dizer que nós somos a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo do mundo, relembrada em 1949, com sede em Luanda, na República Popular de Angola, aqui onde estamos. Na verdade, o toquismo já percorreu muitos caminhos. Desde a Estado, aliás, alguma coisa já tem desconhecimento, conforme os irmãos disseram, mas eu vou fazer um bocado assim pormenorizado, começando mesmo desde a descida do Espírito Santo em 1949. Quem é que pediu esse Espírito Santo? Foi o próprio Simão Gonçalves Toro, através de uma conferência que vós conheceis em Leopoldo Filho. Isso estou a tentar dar, e já conhecem bem esse facto. Na verdade, Simão Toco, quando chega em Luanda, nós nem nascemos, muitos de nós não estávamos nascidos, mas ele trouxe um grupo de irmãos, os quibocolos, a parte norte, vieram todos, e viram muito, viram e ouviram, e eles souberam primeiro, e sabiam bem, que Simão Toco, na verdade, era o próprio Cristo. Eles sabiam. Veio para Angola, começou a evangelizar. A PID, DGS, naquela altura, sabíamos que estávamos sob o regime colonial, não é? E sentiu-se chateado com a presença de Simão Toco, e talvez amando de outras religiões, não é? Como principalmente a Igreja Católica e a Protestante. Não existiam tantas igrejas naquele momento como hoje. Mas sentiram-se chateados com a presença de Simão Toco, com o espírito de Simão Toco, enfim, incriminaram o que quiseram incriminar, mas ele nunca tinha dito a eles a esses homens, que ele era o Simão Toco, era o próprio Jesus Cristo. Só para vos dizer antes, que já é do vosso conhecimento, ele foi deportado para o sul, onde foi esquartejado, onde foi trucidado, já temos conhecimento. Foi para Portugal, exilado nas terras açorianas, onde ele ficou em situação que quem lá passou, quer dizer, não é possível um ser humano viver aí por muito tempo, durante 12 anos. Mas ele resistiu a todas as tempestades. Ele resistiu. E até conseguiu, não é bem convencer, mas diria deixar aí um número elevado de cristãos portugueses. Nós temos portugueses toquistas. Temos em Portugal portugueses toquistas. Veio para Angola, depois de ter sofrido os 11 anos, veio para Angola, em 1974. Olha, este homem, que muitos não conhecem, este mesmo é o homem que veio dar a salvação ao mundo inteiro. É só para vos dizer uma coisa, que é verdade, que nenhum partido político, seja MPLA, FNLA, UNITA, podia pisar os pés em Angola. Ninguém. Mas só depois da sua chegada é que todos os partidos começaram a chegar, né? Porque Cristo, o Filho do Homem, ele tinha que estar aqui, o Salvador da humanidade. Muitos até pensam que quem lutaram por esse país afora foram somente os MPLA, a FNLA, a UNITA. Não! Toda a força sai daqui. Isto digo-vos a verdade. O senhor pastor Cordeiro sabe disso. Ainda digo como pastor Cordeiro, ele já não é pastor. Ele sabe disso. E muitos toquistas sabem-no.
Muito bem. Então, Simão Toco em Angola vem, começa a evangelizar. Depois de algum tempo, uma doença lhe apoderou. Enfim, aquilo foi apenas também a forma de como ele poderia mesmo, pronto, sair para se apresentar como Cristo. Porque ele sempre dizia que eu só ouvira casar. Só ouvira casar. Mas alguns já estavam despertados, como havia um pregador, que havia um intérprete que interpretava o Quimbundo, não sei se o irmão conhece, Mano Jorge. Ele despertava. E o Munadiala. Em Quimbundo, e o Munadiala significa que este é o filho do homem. Este é o filho do homem. E muitos começaram a se despertar que Simão Toco era mesmo Jesus Cristo. Aqueles que tinham a visão espiritual já estavam a se aperceber que Simão Toco era mesmo o próprio Jesus Cristo. Mas ele nunca dizia que eu sou Simão, sou Jesus Cristo. Mas os revelados, aqueles que tinham o Espírito da verdade, o Espírito que diz que o Jesus Cristo está em carne, sabiam que aquele homem era o próprio Jesus Cristo. Passou-se o tempo. Simão Toco, não quero dizer as razões que fizeram com que Simão Toco morresse, sei lá, porque aquele é um homem, não pode morrer mesmo, porque ele a dado momento dizia, se eu morrer, o que acontece? O mundo torna-se em cinza. O mundo torna-se em cinza. Eu não posso morrer. Então esse homem está a dizer isso, é simplesmente um frango que a gente vai meter na panela para comer? Nunca mais. Não é um homem como nós. Eu disse-vos que estou, se quiserem conhecer mesmo profundamente a realidade do toquismo, a realidade daqui, nos procurem outra vez. É verdade. Mas estamos a dizer que depois, em 84, Simão Toco morre, mas já tinha antes da doença dele, pesados irmãos, ouvem essa, que muitos, não foi ele próprio, esse senhor. Eu quero levantá-lo. Eu quero levantá-lo. Eu vou levantar. Faz favor. Esse é o mensageiro de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Mateus Rogério, nome de registro. Já sofreu outros nomes, que diata. Já sofreu nomes como Paciência. Hoje estamos com o nome de... É ele. Eu depois vou dizer outra coisa mais à frente. Mas... antes da morte de Simão Toco, este homem, só para conhecer um bocadinho da realidade dele, um grande profissional, marceneiro. Sabe o que é marcenaria? Sabemos, sim senhora. Ele tinha os seus bens. Os seus bens. Mas Simão Toco fez questão, com um grupo de irmãos de Maquela, ele conhece aqueles homens maquelenses, não somos nós, não. Aqueles maquelenses, aqueles do Quibocolo, aqueles dos 12, por aí fora, para irem buscar o senhor Mateus Rogério, que seria o cão de caça. Entendemos nós como cão de caça, como uma pessoa, quer dizer, como nós temos um cão, por exemplo, eu sou o dono, eu quero caçar, então envio o cão para... vai farejar e vai encontrar um animal, talvez até possa trazê-lo. O cão de caça. Muitos não entendiam essa expressão de cão de caça. E muitos até combateram, porque ele estava revestido de um forte espírito que se tu trouxesses aqui a sua magia, isto é verdade, você não entrava. Mesmo até agora. Mas é só para relembrar. É só para relembrar. Eu só estou a arranhar. Não, só estou a arranhar. Então, deixou o senhor, já conversou com o senhor Mateus Rogério, enfim, fez o que fez, não fez o que não fez, enfim, andamos. Passado um determinado tempo, ele adoece e morre. Simão Toco morre. Todos nós espantados, Simão Toco morreu. Mas Simão Toco mesmo morreu. Todos nós, todos os toquistas perguntavam-se, Simão Toco morrer? Não é possível. Por quê? Por que não é possível que Simão Toco morresse naquele momento? Conto-vos uma outra história atrás. Depois da perseguição a partir de Agostinho Neto, o primeiro presidente da Angola, não tenho medo. Pode falar. Não tenho medo.
desde a perseguição feita pelo primeiro presidente Agostinho Neto, ele manda, naquele tempo, quem? Paiva Domingos da Silva, comandante da polícia. Tá bom, me façam lembrar. Comandante da ODP. Naquele tempo a ODP, você tinha que temer. Homem das katanas. E aquele homem não tinha problemas. Ele não tinha papas na língua. Não tinha. Mandou. Depois de muitos a fazer, muitos atentados, como é que vamos conseguir esse homem que o se montou? Pegam-no, metem-no na prisão. Lá na prisão fizeram todas as tentativas, até cacos comeram para ver se conseguiram, venenos e o resto, não conseguiram. Ordenaram ao Paiva Domingos da Silva, esquartejem esse homem em pedaços. Isto não foi verdade, irmão? Foi, senhor. Mesmo que o irmão sabe disso. Perfeitamente. Sabe disso. O irmão sabe disso que se montou. Ligaram na katana, essa é a katana bem afiada, esse é o corpo de Simão Toco. Cabeça para aqui, corpo para ali, membros para aqui, tudo para lá. Ao nosso irmão, 4 pessoas. 4 pessoas. Ao nosso irmão, tá, isso pode parecer uma coisa assim, mas isso é possível. Mas foi possível. Ele esquartejado, atirado, o corpo espalhado por aí, até meteram sal para salgar o corpo de Simão Toco. Isto é verdade. Venha eles quem quiser, quem quiser vir. Venha ele quem quiser vir. Nós estamos prontos e temos o pé no chão, tudo isso que estamos a falar é verdade. Nós estamos a falar isso é verdade. E quem fez isso? É o MPLA. Sim, é o MPLA. Nós não somos contra ele. Nós não somos políticos, nem da FNLA, nem da UNITA, nem de qualquer partido que não seja verdadeiramente cristão. Disse ele. Não é verdade, irmão? Não somos. Nós não somos de nenhum partido. Nosso partido é Jesus Cristo. Simão Toco. Depois de esquartejar, ele foi avisar ao Agostinho Neto. Foi avisar ao Agostinho Neto. Olha, homem, então ali já conseguimos. Já. Ele, quando chega na sala, desculpa mesmo fazer esse gesto, naturalmente, ele quando foi lá, satisfeito que consegui devorar, acabar com a vida do homem. Chega lá, depara-se com o Simão Toco, com a sua Bíblia a ler. Depois chama, meu irmão, vieste me visitar, qualquer coisa assim, não é? Ele espantou-se. Eu nem sei se foi a partir dali que ele apanhou logo a doença e morreu. Naquela altura, o Agostinho Neto fez questão de haver o corpo cortejado. Não, o cartão. Carnaval. Carnaval da Vitória. Foi conseguiu matar o Simão Toco. Foi naquela altura, sim senhora, nosso irmão, lembra? Para festejarem o Carnaval da Vitória, com o corpo de Simão Toco esquartejado. Só que ele enganou-se. Ele matou o irmão dele. Sabiam disso? É irmão dele. Agostinho é irmão de Simão Toco. É irmão dele. Só que cada um tinha o seu destino. Cada um tinha o seu destino. Ali, o homem espantado, acredito que aquilo que eu estava a dizer, que se foi mesmo a partir dali que Agostinho Neto começou logo com os problemas que ele levou à morte. Porque se ele tivesse obedecido, digo-vos, irmãos, digo-vos, se Agostinho Neto tivesse obedecido, não estaria morto hoje. Hoje não estaria morto. Simão Toco, nem o próprio Savimbi estaria morto. Nem o próprio Holden ou Roberto, com a idade que eles morreram. É verdade. Os 3 partidos históricos, não esses partidetos que apareceram por aí, não conhecem a realidade do tocoísmo, nem a realidade do próprio país. É verdade. Mas esses 3 históricos partidos, esses tinham que se obedecessem, eles estariam a governar, diria até o Angola e não só o mundo inteiro. É uma parte que muitos não conhecem. E esses 12 velhos
os nossos irmãos do Ngonganguele, se juntam o Ngonganguele os 12, é a mesma coisa, do Ngonganguele, porque são os homens que tocavam aquele tipo, o sino Ngonganguele, como quem diz que Cristo está aqui e tal, por aí fora, e não cumpriram. Não cumpriram. Então, a partir dali, o Simão Toco ainda, depois de esquartejado, não conseguiram e tal, depois veio a sua morte, que eu já antecipei, em 1984, e depois de 84, da morte de Simão Toco, começam as divergências. Mas ele antes já havia anunciado, que vai haver os 3 grupos, os nossos pastores disseram isso, que dentre esses grupos vai haver um grupo pequenininho, mas sem significância nenhuma, que vai, sem medo, dizer aquilo que eu lhes mandar fazer, aquilo que eu lhes mandar dizer. O que temos estado a fazer? Nós não temos medo. Temos respeito, sim senhor, ao nosso governo, temos respeito aos nossos governantes, mas aquilo que Deus nos disser, fala, nós vamos falar. E falamos. Pronto, Simão Toco morreu, foi sepultado em Taia Maquela do Zombo. Se quiserem que a gente vos forneça dados, a gente poderá vos fornecer quando e aonde foi sepultado, mas deixou divergências à igreja, e a igreja começou a se dividir. Não quero vos dizer porquê, não é? Se é por causa de quê, mas começaram a haver já divergência, porque o poder, aí estava em jogo o poder. Aí estava em jogo o poder. Quem manda? Porque Deus tinha deixado as 18 classes a 6 tribos. Tem que ser as 18 classes a 6 tribos. Eles arranjaram um grupo de oração denominada Cúpula. E esse grupo não nasceu pura e simplesmente para haver orações, porque naquele tempo o Simão Toco estava a ser procurado. Estava no buraco, não é isso, irmão? Sim. Então esse grupo foi indicado para eles fazerem oração. Eram 29 elementos. 29 elementos. Mas esses, depois da morte de Simão Toco, denominaram-se já ser eles os responsáveis máximos da igreja. Aí começou a haver divergência. Começou a haver choque entre aquilo que o Simão Toco disse, que é 18 classes, e as 16 tribos, é a direção da igreja, e aquilo que eles agora disseram, que nós, Cúpula, somos a direção da igreja. Houve divergência. Houve mortos. Morreram cerca de 42 toquistas. Não é isso? Morreram cerca de 40, deportados para São Nicolau. Nicolau, uma das prisões do tempo colonial muito temidas, aqui no São Paulo. Muitos dos nossos irmãos ficaram deportados por uma pena, a máxima era de 22 anos, a mínima era 18 anos. Foram. Aqui nessa sala acho que não temos ninguém que foi deportado naquela... Quem? Tem, é o Buta Bento Sambong. Ele não está aqui. Temos aqui absorvidos. Foram condenados, não temos aqui ninguém. Os absorvidos, enfim, por aí fora. O toquismo naquela altura apanhou, quer dizer, ficou doente, dividido. Como é que irmãos nos matam até esse ponto? Até os próprios irmãos que estavam nos hospitais, eles fardados. Olha, isto é um fato real. Até os próprios irmãos Cúpula fardados ajudarem as tropas militares do MPLA a tirarem os soros, hein? Tirarem os soros para morrerem. E nós aqui foram procurados, muitos foram parar lá nas lavras, fugindo dessa calamidade. Muitos de nós fugimos. Está vendo? Aí começou a divergência, mais divergências, e então começaram as 18 classes separou-se, 18 classes separou-se, não é? E eles se separaram. Exatamente, porque o Paiva Domingo da Silva, depois de reconhecer, não é? Depois de reconhecer, ele viu que não, este homem não é um homem só. Eu cortei em pedaços, não morreu, não é um homem só. Começou a vir a nosso favor. Muito obrigado. Procurou unir a igreja. Nós temos documentos aí guardados. Procurou unir a igreja. Eles já não queriam. Eles, Cúpula, queriam o poder. Não queriam. Já não queriam. Nós também. Também. E foram queixar. Sim, depois foram queixar, exatamente. Queixaram, exatamente.
Então, aquilo que eu disse, estou a retalhar. E se os irmãos, se formos a narrar tudo mesmo, na verdade não vamos sair daqui. A retalhar. Se os irmãos quiserem saber mais alguma coisa, nós temos aí uma biografia. Nós podemos passar um dia, com a permissão do nosso mensageiro e do responsável da igreja, vos fornecerem dados. Vamos mais além, ainda vou mais além, ainda posso ir mais. Não apareceu. Aí, Simão Toco, nós já estávamos sobre a orientação sobre orientação do espírito, mas depois quem manifesta o seu cão de caça, chamava cão de caça, mas ele o cão de caça assim chamava, o seu cão de caça, já começamos a receber orientações por aí, no buraco, muitos de nós espantados, mas já ressuscitou, Simão Toco já ressuscitou. Aqueles que aderiam, estavam, aqueles que são duvidosos começaram a se afastar. A igreja depois mandou construir a igreja mundial. Foi ele que mandou, Simão Toco, Cristo Negro, é que mandou construir a igreja mundial. Ficamos muito tempo na igreja mundial, mas ele já tinha nos avisado antes. É uma parte que vocês vão conhecer. Cuidado com esses homens que foram deportados, vão estragar a igreja se vocês nos ouviram. E é verdade, não foi? Foi. Sim, senhor. Foi. Bastaram libertar todo o mundo. Olha só a mão de Deus como é tão forte. Aqueles que foram com pena de 18, 22 anos, ficaram quantos anos? 2. Aqueles só foram cumprir formalidades. Pastor Rimar tinha sido condenado de 24 anos. Sim, cumprir formalidade 2 anos. Foram cumprir formalidades. Foram todos libertados, todos libertos, enfim. Nós ficamos alegres, radiamos em todas as nossas classes com nossos irmãos libertos, não sei o quê, enfim, mas depois começaram a nascer espíritos iníquos, espíritos imundos, a contrariar, está a ver? A contrariar o mensageiro com o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Aceitaram muito bem. Aceitaram e muito bem. Nós tínhamos vários capazes, pastores capazes de pregar. Nós tínhamos um grande pastor, Carlos Cordeiro. Ele mexia com a igreja. Ele está aqui, Carlos Cordeiro? Está aqui. O pastor Carlos está aí. Pode se meter de pé, seu pastor. Mete-se mesmo de pé. Eu não sei como é que o senhor pastor desvincula-se. É verdade. Mas não é essa a questão, por favor. É só para dizer, esse homem foi um grande baluarte. Foi um grande baluarte. Onde ele pregasse, quem não queria ouvir a pregação do Carlos Cordeiro? É verdade. A anunciar Jesus Cristo que ressuscitou na cor negra. E a tirar vários exemplos do passado. Mas deixamos essa parte. Então, depois de muito tempo, a igreja encheu, inflamou. A igreja ficou cheia. Enfim, nós quase que não cabíamos naquela igreja. Não cabíamos. Você, para ir para a igreja, tinha que madrugar. Madrugar. Só para conseguir um lugar à frente. Para ouvir que Cristo ressuscitou. Simão Toco ressuscitou. É verdade. Mas, depois de um tempo, então, começaram-se já as contrariedades, porque é mentira, porque é assado. Quer dizer, é o povo que quer ver maravilha. Queria ver maravilha. Mas Deus não faz maravilhas assim. Deus não vai fazer maravilhas. Pronto. Conflito, mas conflito contra o seu mensageiro. Correram com o mensageiro. Eu não vou vos dizer o que correram com ele. Correram com o mensageiro. Correram com aqueles que estavam ao lado do mensageiro. Epa, dentro da igreja mundial, vocês querem assim? Deus é tão bom. Orientou o seu filho. Faz-se. Não se lembraram que, ou esqueceram-se, quem corre? O mensageiro está a correr o próprio Jesus Cristo. Correram com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não está aqui. Jesus Cristo está no capim. Jesus Cristo não é na terra, vai ficar no capim. É verdade? Não. E digo-vos, prezados irmãos, essa teologia que move por aí, dizendo que Jesus Cristo vai vir no céu, é mentira. Jesus Cristo tem que nascer como nasceu em Maria. E já nasceu em 1918, conforme o irmão disse. Esteve esse tempo todo, ninguém se apercebeu da presença física de Deus. De Deus. De Deus.
Ninguém se apercebeu. Durante esse tempo todo, Simão Toco deixou, correram dali, fomos naqueles que chamávamos até nas Mangueiras, Mangueiras no bairro popular, onde o irmão conhece. Para não falarmos do Kazenga, porque Kazenga foram já refúgios onde ficamos muito tempo, fomos no Kazenga, fomos na Maianga, não é? Fomos em vários sítios à procura que Cristo assentasse. Cristo assentasse. Encontramos espaço nas Mangueiras. É verdade. Mas, prontos, também, não sei por que razão, porque tudo está na mão de Deus. Depois estamos na Mangueira. Ele orientou-nos. Vamos agora ouvir essa parte. Ele orienta-nos nas Mangueiras. E como gabinete que somos, avisem o Presidente da República que eu estou aqui. E o convidou. Não o convidou? Convidou. O Presidente da República não foi. Não foi. Eu estou a saltar, tem coisas que devem conhecer. Estou a saltar. Porque os maquelenses fizeram uma declaração que Simão Toco morreu. E nós dissemos que não. Também fizemos outra. Simão Toco não morreu. Nós fizemos ou não fizemos? Fizemos. Dissemos que Simão Toco está aqui. Senhor Presidente da República, José Eduardo Santos, venha. E a sua comitiva. E ele vir para se encontrar com Cristo. Com Cristo. Não é para se encontrar conosco. Com Cristo. Com Cristo. Não foi. Convidamos ali, começaram. E ainda lhe disse, você se quiser, vens com Mendes Carvalho. Mendes de Carvalho. Olha, Mendes de Carvalho. estou de branco. De branco. Mendes de Carvalho. Aí ele não apareceu, mandou-nos a dar a conhecer a existência dele aos membros do governo, naquele tempo quem era o primeiro-ministro era o França Bandone. E outros demos a conhecer essas pessoas, o Marcolino Moco, o Kundi Payama, e o Kundi Payama visitou-nos, avisamos as igrejas, aos partidos políticos, todos os partidos políticos passaram nas Mangueiras. Todos os partidos políticos passaram nas Mangueiras para ouvirem a mensagem da ressurreição de Simão Gonçalves Toco. Todas as igrejas. E também avisamos todas as igrejas irmãs, católicas, protestantes, todas adventistas, passaram por lá. Passaram por lá. É verdade. Todas as embaixadas americanas e outras por aí fora, avisamos. A embaixada americana tem conhecimento disso. Você não disse isso naquele tempo ao Bill Clinton, né? Não disse porque não quis dizer. Dissemos a todos os países, depois escrevemos para todos os países africanos. Todos, cada país africano tem uma carta que diz Simão Toco. Os europeus. Eu estou aí lá. Todos os países asiáticos, americanos, América do Sul e Norte, a Ásia, a Austrália, a Europa, avisamos. O Cavaco Silva, era o Cavaco Silva naquela altura? Não, era o Dr. Mário Soares. Tomaram conhecimento de tudo isso. E Portugal sabia quem é, sabe, Portugal sabe. Apesar de irmão, Portugal sabe quem é Simão Toco. Sabe melhor que nós. Portugal sabe melhor que nós. A Europa sabe melhor que nós. Quem é Simão Toco? Nós não conseguimos. O Vaticano sabe. O Vaticano agradeceu-nos uma das suas cartas. No tempo do Papa João Paulo II. Então fizemos esse trabalho todo. Chegamos aqui, partimos dali o trabalho que fizemos nas Mangueiras. Lá, no centro lá. Senhor representante, sim. E qual era a reação dessa toda comitiva depois de receber a de satisfação. É de satisfação. O Kundi Payama agradeceu, enviou até uma comitiva não digo de generais, mas de capitães e sei lá, majores por aí fora, para nos contactarem e nos darem força ao trabalho que fazíamos. Também eles sabiam. É verdade. Só o Presidente da República é que não quis reconhecer até agora. Por quê? Porque ele encontra a barreira através do Afonso Nunes. O Afonso Nunes intitula-se que ele é o quem? É o Simão Toco.